Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O bebê perdido. Boa noite, Luciano. Até hoje eu não consigo encontrar uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Eu não sei se foi um espírito, um demônio ou simplesmente uma alucinação, mas a verdade é que isso que aconteceu me deixou profundamente perturbado. Eu oro a Deus até hoje para que Ele me permita esquecer aquela noite, mas parece que isso nunca vai acontecer. Naquela época eu tinha apenas 2 anos de experiência como caminhoneiro. Eu era solteiro e sem grandes responsabilidades. Eu morava com meus irmãos, ambos mais velhos que eu e também solteiros. Minha irmã era divorciada e meu irmão nunca tinha se envolvido em relacionamentos sérios. Ele gostava apenas de curtir a vida. Nenhum de nós tinha filhos e a única que falava sobre ter filhos algum dia era minha irmã. Eu e meu irmão não tínhamos esses planos. Achávamos que demoraria muitos anos até que decidíssemos sossegar. Mas naquela época tudo parecia perfeito. Éramos inseparáveis, mesmo como adultos. Gostávamos de passar tempo juntos apesar das brigas, porque no fim das contas éramos irmãos. Eu fui o único que abandonou os estudos. Eu não gostava da escola, eu não queria fazer faculdade e nem conseguia me decidir sobre seguir uma profissão. Então meu pai me ajudou a conseguir um emprego como caminhoneiro, e desde então é com isso que eu trabalho. Essa história começou em uma noite aparentemente comum. Pelo menos era isso que eu achava. Eu dirigia normalmente na escuridão da noite bebendo um café quente que eu havia comprado em um posto de gasolina. Eu enchi o tanque para não precisar parar novamente, além do que o café me ajudaria a me manter acordado. Eu estava bem relaxado, aguardando a hora de chegar ao meu destino pela manhã, fazer a entrega e iniciar o caminho de volta. Foi então que eu percebi algo estranho no volante. De repente, ele travou e eu não consegui girá-lo. Eu derramei o café e coloquei ambas as mãos no volante tentando retomar o controle. Como eu não consegui, eu decidi frear, mas eu fui surpreendido novamente. Os freios não funcionavam. Essa é a pior situação que qualquer motorista pode enfrentar. O caminhão apresentou várias falhas, o que tornou inevitável a colisão. Eu bati em um caminhão que vinha na direção oposta. Ao perder o controle do volante, o veículo foi um pouco para a esquerda até invadir a outra pista e os 2 veículos colidiram. O que me salvou foi ter tirado o pé do acelerador, reduzindo a velocidade. Isso, juntamente com a ajuda de Deus, me salvou da morte certa. Eu e o outro motorista fomos levados para o hospital, mas demorou horas até que chegássemos lá. Eu estava inconsciente durante todo o tempo, segundo me contaram, e talvez eu tenha despertado em algum momento, mas eu não me lembro. Sinceramente, eu sou grato por não me lembrar, pois isso com certeza me deixaria muito traumatizado. Algumas semanas depois eu recebi alta, e felizmente eu não perdi meu emprego. No entanto, o mecânico da empresa foi demitido, pois descobriram que as falhas ocorreram por negligência dele devido a um mau serviço de manutenção. Quando eu voltei ao trabalho, meu chefe me disse que tinha um caminhão novo para mim. Ele estava destinado a um novo caminhoneiro que seria contratado, mas por conta do incidente, acabaram me dando aquele caminhão. Eu tinha grande consideração pelo meu chefe e por isso eu não criei problemas por causa do acidente. Além disso, um dos executivos era amigo próximo do meu pai e ele sabia que não havia sido culpa minha. Minha primeira entrega com o novo caminhão foi à noite. Eu fiz toda a papelada com meu chefe e eu segui em direção à minha rota. Eu não estava perturbado pelo acidente nem nada do tipo. Isso acontece uma vez em 1 milhão. Meus irmãos até me aconselharam a deixar o emprego,
mas eu recusei completamente. Honestamente, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse ser caminhoneiro, e por sorte, eu sobrevivi sem danos permanentes. Eu considerei isso uma bênção de Deus e uma motivação para continuar. Só que eu não fazia ideia de que ao receber a dádiva de continuar com o meu trabalho, eu também seria o azarado de presenciar uma situação sobrenatural. Eu não sei que horas eram exatamente, mas de repente, no meio da estrada, eu comecei a ouvir o choro de um bebê. E isso surgiu do nada e sem nenhuma lógica. Eu não entendia se era um problema nos meus ouvidos ou se o acidente havia deixado sequelas no meu cérebro. O som era muito alto e eu não tive outra opção senão parar no meio do nada e verificar a carga. Era algo totalmente absurdo. A carga estava separada da cabine onde eu dirigia e nenhum som, por mais alto que fosse, deveria ser audível. Além disso, o barulho do motor e todo o resto não permitiriam que eu escutasse nada. De qualquer forma, eu verifiquei a carga e, como eu não vi nada, eu supus que fosse a minha imaginação. Então eu continuei o caminho. Só que o som voltou minutos depois. Antes que eu pudesse prestar atenção, eu vi, alguns metros à frente, onde a luz ainda alcançava, uma mulher. Eu fiquei muito intrigado, mas como ela estava no meio da estrada, eu não tive outra escolha a não ser parar. De repente essa mulher caminhou em direção à minha porta, apenas me olhando fixamente. Eu percebi que ela estava esperando que eu descesse do caminhão. Eu tinha duas opções: descer ou acelerar e sair dali. Ela então apontou para a parte traseira do caminhão enquanto o choro do bebê continuava, dando a entender que era o bebê que ela procurava, e ela queria que eu abrisse o baú. Eu fiquei paralisado ao ver aquilo, e eu não sei até hoje de onde eu tirei coragem para caminhar até a traseira, abrir o baú e permitir que ela entrasse. Ela entrou sem dificuldade, sem se apoiar em nada, caminhando até a carga, até chegar ao fundo, onde eu já não podia vê-la. Segundos depois, ela voltou segurando algo nos braços. Eu deduzi que fosse o bebê, embora eu não tenha conseguido ver com clareza. Luciano, eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Se havia um bebê ali, eu não posso garantir se era realmente um ser vivo ou algo mais que emitia aqueles sons. A mulher desceu do caminhão novamente sem dificuldade e depois adentrou o mato até que sua figura desaparecesse. Após isso, eu continuei meu caminho e o som do choro não foi mais ouvido. Meus irmãos não acreditaram quando eu contei. Eles acharam que o acidente havia deixado sequelas na cabeça e que eu deveria fazer mais exames, mas eu não dei atenção. Eu segui com a minha vida, mas com a certeza do que eu vi naquela noite. Eu não estou louco. Isso realmente aconteceu, meus amigos. Obrigado por compartilhar minha história, Luciano, e uma ótima noite a todos. Os quadros fantasmas. Olá, Luciano e ouvintes do canal. O fato aqui narrado ocorreu na década de 1980. Em uma tarde, eu estava estudando para uma prova importante na faculdade e meu pai estava repousando em seu quarto, recostado e lendo o jornal. Por vezes, ele passou por algumas situações inusitadas, especialmente dentro de casa, e nós, familiares, já tínhamos até mesmo alguma expectativa em relação à sua vidência, audiência em relação aos seres extracorpóreos. Realmente, naquela tarde, por volta das 6 horas, momento que muitos classificam como hora especial do sobrenatural, eu escutei meu querido pai falando, ou melhor, reclamando. Não é possível. Como pode isso? Eu não posso ficar em paz? Então eu me levantei da cadeira da sala e me dirigi até ele e eu questionei. Oi, pai, o que foi? Você está passando mal?
O que houve? Então ele retrucou: Filha, você não sabe o que aconteceu. Eu já havia acabado de ler o jornal e estava indo para a sala quando eu olhei para a parede da cabeceira da cama e eu vi 6 quadros na parede. Eu fiquei atenta à sua fala e antes que eu perguntasse algo, ele me disse. Um deles era de um homem meio primitivo que gesticulou para mim. Outro era de uma paisagem com córregos e árvores e uma casa ao fundo, onde tudo parecia vivo. Os outros eram de pessoas também gesticulando. Todos possuíam lindas molduras. Eu fiquei perplexa e claro que eu acreditei no meu pai. Ele ainda completou. Alguns tinham pessoas com roupas do século XVII que estavam dançando e todos demoraram a sumir. Eles não queriam desaparecer da minha vista. Inclusive, um pouco antes de você entrar aqui, eu ainda os via presos à parede. Parede essa, Luciano e amigos, que na realidade nós sabíamos. Não havia nenhum quadro dependurado. Seu Paulo. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos do canal. A história que eu vou narrar aconteceu há muito tempo, quando meus filhos ainda eram pequenos. Hoje eles já são adultos, mas eu me lembro desse ocorrido como se fosse ontem. Morávamos em um bairro de classe média e éramos amigos de todos os vizinhos. Pagávamos aluguel em uma casa nos fundos de um grande terreno. Era uma casa antiga e a porta da sala que dava para o terreno tinha uma abertura no meio com grades e vidro que podíamos fechar ou abrir quando quiséssemos. Naquela época o meu marido trabalhava à noite. Ele saía de casa às 4 da tarde e só retornava no dia seguinte às 7 da manhã. Assim, eu passava as noites sozinha com as crianças. A casa era pequena, então deixamos o quarto para as crianças e nós dormíamos na sala, colocando o colchão no chão. Meu marido fez uma proteção com tela e madeira ao redor da portinhola para que pudéssemos dormir com a porta aberta nas noites de calor, sem sermos incomodados por insetos ou pernilongos. Um dos nossos vizinhos era uma família pequena, composta pelo pai, a mãe e um filho. A mãe era cabeleireira, o filho pré-adolescente estudava e o pai na época diziam ser doente, pois ele não conversava com ninguém, nem mesmo com a esposa e o filho. Ela contava que ele fazia a própria comida e lavava suas roupas. Eles moravam na mesma casa, mas não tinham contato algum entre si. Na frente da casa deles, havia um jardim que ele cuidava, e nos fundos uma horta de espinafre também cultivada por ele. Um dia, ao passar pela rua, eu vi o Sr. Paulo, era assim que ele se chamava, cuidando do jardim e eu pensei, coitado, ninguém conversa com ele. A partir daí, eu comecei a cumprimentá-lo sempre que eu o via. Bom dia, seu Paulo, tudo bem? Ou, boa tarde, seu Paulo, como vai? Mas ele nunca respondia. Ele nem sequer olhava para mim. Mas um dia, a esposa dele veio até minha casa com um maço enorme de espinafres, dizendo que o Sr. Paulo havia pedido para ela trazer para as crianças. Eu fiquei feliz, pois parecia que meus cumprimentos estavam fazendo efeito. Algum tempo depois, o Sr. Paulo começou a sentir fortes dores no peito. A família tentou de tudo para convencê-lo a ir ao hospital, mas ele se recusou. Ele passou a noite inteira sentindo dores, o que parecia ser um infarto. Na manhã seguinte, foram ao hospital, mas infelizmente à tarde ele veio a falecer. Naquela noite eu fui ao velório. As crianças ficaram na casa de uma amiga. Surpreendentemente, no velório estavam apenas a esposa, o filho e 3 vizinhos. Nenhum outro familiar compareceu. Os dias passaram e no 7º dia após o falecimento a viúva encomendou uma missa.
Depois de deixar meus filhos com uma amiga, eu fui à missa. Ao voltar eu estava exausta, então peguei meus filhos e fomos dormir. O meu marido estava trabalhando naquela noite. Luciano, no meio da noite, eu acordei assustada. Eu vi o Sr. Paulo sentado à beira do colchão dizendo: "Eu gostaria tanto de ser enterrado." Ele repetiu essa frase 2 vezes, mas ele não terminava a frase, sempre com um sorriso sarcástico no rosto. Eu me sentei no colchão assustada e nesse momento um vento passou por mim saindo pela portinhola da porta e derrubando a tela que o meu marido havia colocado. Com a força do vento, a tela foi parar longe. Eu não conseguia mais dormir até a chegada do meu marido. Quando eu contei o que aconteceu, ele me aconselhou a falar com a esposa do Sr. Paulo. No dia seguinte eu fui conversar com ela e eu relatei o ocorrido. A esposa do Sr. Paulo me disse: "Eu sei o que é. Antes de morrer, ele me pediu para ser sepultado na cidade de Valinhos, onde já tinha um túmulo comprado. Mas na época não tínhamos condições financeiras para o translado, então ele foi sepultado aqui mesmo no túmulo da família, no cemitério da Saudade." Eu comentei que ele estava muito amarelo quando apareceu para mim e ela respondeu: "Mas foi assim mesmo que ele morreu." Desde então, eu faço orações pelo Sr. Paulo todos os dias para que ele descanse em paz. Eu acredito que por eu ter demonstrado que me importava com ele, ele me escolheu para transmitir essa mensagem. Muito obrigada por ler a minha história e um grande abraço a todos. O Duende. Boa tarde, Luciano. Eu gostaria de compartilhar mais um relato sobrenatural. Meu nome é Rafael de Souza e eu sou da cidade de Imperatriz, no Maranhão. E o que eu vou contar aconteceu com um colega de trabalho quando atuávamos como seguranças em uma boate noturna. Este amigo, chamado Washington, que autorizou a divulgação do relato, me contou que, em 2011, durante a construção de uma ponte que liga a nossa cidade Imperatriz ao estado do Tocantins, ele teve uma experiência inexplicável. A obra, imponente, movimentou a economia local, mas também resultou em alguns acidentes fatais. Diante disso, o Washington foi convidado a trabalhar como vigia noturno no canteiro de obras para garantir que ninguém invadisse o local. Ele aceitou a oportunidade com entusiasmo e começou a trabalhar no turno da noite. Após algumas semanas, ele começou a notar brincadeiras irônicas dos colegas que perguntavam se ele já tinha visto alguma alma penada durante a madrugada. Sem entender o motivo das piadas, ele respondia com um sorriso amarelo e mudava de assunto para evitar constrangimentos. No entanto, parecia que o sobrenatural estava apenas esperando para se manifestar. Dias após as brincadeiras dos colegas, coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente depois das 3 horas da manhã. O Washington relatou que passou a ouvir risadas baixas e discretas nesse horário. Ele fazia rondas para verificar o que estava acontecendo, mas ele nunca encontrava nada fora do comum. Porém, na terceira noite, por volta das 4 da manhã, as risadas se intensificaram, abafadas como se alguém estivesse tentando esconder o som com a mão na boca. Ele fez outra ronda, mas novamente não encontrou nada. Ao voltar para a guarita, ele viu algo que o deixou perplexo. Ele viu um pequeno homem de cerca de 1,30 m de altura que caminhava em sua direção. Ele vestia roupas semelhantes às de um duende, com um chapéu como o do Gandalf, personagem do filme O Senhor dos Anéis, mas todo em preto. A pele do ser era enrugada como se estivesse descamando, e seu rosto era malévolo e sombrio. Assim que percebeu que Washington o havia visto,
o duende começou a vociferar, lançando ofensas e ameaças de morte. Foi uma sequência de xingamentos e violência verbal que deixaram meu amigo em choque. Aquela cena era surreal, quase inacreditável. Ele correu de volta para a guarita e, mesmo apavorado, conseguiu apenas orar o Pai Nosso. O duende então partiu, desaparecendo na escuridão da mata. No dia seguinte, sem pensar duas vezes, meu amigo Washington conta que pediu demissão. Foi então que seus colegas revelaram que o duende já havia aparecido outras 2 vezes no canteiro de obras, levando os que o viram a também pedirem demissão. Luciano, até hoje, o meu amigo Washington, fica nervoso e arrepiado ao relembrar essa experiência sobrenatural e ele evita ao máximo falar sobre o ocorrido. Muito obrigado, Luciano, por ler o meu relato. Parabéns pelo excelente trabalho e até a próxima. O Cão Negro. Saudações, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e todos os inscritos do canal. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos. Eu prefiro permanecer anônimo por motivos pessoais. Naquela época eu trabalhava como segurança em um prédio. Era um trabalho tranquilo, especialmente durante o turno da noite. Raramente acontecia algo fora do comum e às vezes eu acabava cochilando quando o sono me vencia. Eu nunca tive problemas com isso, pois realmente nada acontecia. Certa noite, por volta da 1 da manhã, eu acabei adormecendo. Quando eu acordei, eu me senti incrivelmente descansado, como se eu tivesse dormido por 8 horas completas. No entanto, ao olhar para o relógio, eu percebi que haviam se passado apenas 5 minutos. Eu achei que talvez o relógio estivesse errado, então eu não dei muita importância e eu voltei a dormir. No entanto, quando eu acordei novamente, apenas outros 5 minutos haviam se passado. Isso me pareceu muito estranho. Como era possível eu me sentir tão descansado com apenas 10 minutos de sono? Eu comecei a ficar preocupado, mas eu tentei não pensar muito no assunto. Eu me levantei da cadeira, incapaz de voltar a dormir, e eu comecei a caminhar pela sala para me distrair um pouco. Tudo parecia normal, até que de repente eu ouvi um som que fez o meu coração disparar. Era um latido de cachorro, e parecia vir de dentro do prédio. Isso me assustou profundamente, pois eu sabia que sob nenhuma circunstância poderia haver um cachorro ali dentro. Era completamente proibido por questões de segurança e de higiene. O meu coração começou a bater forte enquanto eu saía lentamente da minha sala para dar uma olhada no corredor. Lá, a poucos metros de mim, estava um enorme cachorro preto parecido com um Rottweiler. Mas havia algo estranho nele. Algumas partes do seu corpo, como a cauda muito longa, não combinavam com a aparência típica de um cachorro dessa raça, nem de qualquer outro cachorro. Ele mal parecia um animal. O cão me olhou fixamente e soltou um único latido que ecoou por todo o corredor. Para o meu horror, ele começou a caminhar lentamente em minha direção. Eu entrei em pânico e corri de volta para minha sala. Infelizmente, não havia porta que eu pudesse fechar para me proteger. A única coisa que eu pude fazer foi me encostar na parede e rezar para que ele não me encontrasse. Eu ouvi os passos pesados do cachorro se aproximando cada vez mais. Não era apenas o medo de um animal potencialmente perigoso que me aterrorizava. Havia algo naquele cão, uma presença maligna e sobrenatural que me fazia sentir como se estivesse diante do próprio mal. Os passos se detiveram bem na entrada da minha sala. Eu segurei a respiração esperando o pior. Então, eu vi o focinho do cachorro aparecer na entrada. Seu rosto estava queimado e coberto de cinzas.
Ele me olhou fixamente, e naquele momento eu pensei que aquele seria o meu fim, que ele havia vindo para me levar. Mas, para minha surpresa, após alguns segundos, o cão simplesmente se virou e se afastou. Eu ouvi seus passos se distanciando pelo corredor, até que finalmente desapareceram. Eu fiquei escondido por um bom tempo, até que finalmente eu me atrevi a sair. O prédio estava em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Eu revirei cada canto, mas não havia sinal do cachorro em lugar algum. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu naquela noite. Eu nunca havia experimentado nada parecido em todos os meus anos trabalhando lá, e isso também nunca voltou a acontecer desde então. Contudo, essa experiência me marcou profundamente, e eu a compartilho sempre que posso, pois foi uma coisa que me impressionou de verdade. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Um aviso mortal. Boa noite a todos. Luciano, meu pai, que Deus o tenha, às vezes nos contava histórias de quando ele viajava a trabalho como operador de máquinas agrícolas. Ele precisava se deslocar para diferentes estados durante as épocas de plantio. As condições de trabalho eram difíceis, pois ele ia para cidades pequenas onde não havia água potável e nem energia elétrica, tornando complicado até mesmo tomar um banho após um longo dia de trabalho. Para se limpar do suor e da grama que irritava a pele, ele recorria a tomar banho muito tarde da noite nos canais de irrigação das fazendas. Em uma dessas noites, meu pai e outros 2 colegas saíram para se banhar no canal. Enquanto eles estavam tomando banho, um dos trabalhadores que estava um pouco afastado dos outros 2 começou a reclamar que havia algo em suas costas que ele não conseguia tirar, como se algo tivesse caído das árvores ao redor. Ele saiu do canal enrolado na toalha e se aproximou do meu pai e do outro colega. Quando olharam, eles viram um papel preso nas costas dele. Eles tiraram o papel e, ao abri-lo, descobriram que ele estava coberto por símbolos estranhos que eles não conseguiam entender, mas que emanavam um perfume muito forte, o que os deixou atordoados. Eles jogaram o papel fora e continuaram tomando banho. Logo depois, eles olharam para a estrada e viram uma mulher andando pelas ruas, chorando e lamentando-se. Eles não quiseram se aproximar dada a situação em que se encontravam e preferiu apenas observá-la à distância. De repente, a mulher soltou um grito muito forte e desapareceu diante dos olhos deles. Ao verem isso, eles saíram rapidamente do canal, ainda com as toalhas meio enroladas, e correram para o alojamento onde dormiam, assustados com o que tinham presenciado, o que dificultou que eles conseguissem dormir naquela noite. No dia seguinte, o trabalhador que havia encontrado o papel lhes contou que ele estava tentando namorar uma moça do lugar onde eles estavam, mas a mãe dela não aprovou, pois ela não queria que sua filha se envolvesse com um homem que não tinha paradeiro fixo. As pessoas da cidade o alertaram que aquela senhora praticava bruxaria e que ele deveria manter distância, mas, determinado a conquistar a jovem, ele ignorou os avisos.
A senhora então o atacou e lançou uma advertência por meio de um trabalho de feitiçaria, o que acabou prejudicando a todos, inclusive meu pai. Ao terminarem o trabalho, quando eles estavam saindo da cidade, uma figura negra, uma espécie de sombra, apareceu de repente na frente do caminhão, o que fez o meu pai, que estava dirigindo, girar o volante com toda a força para tentar desviar. Mesmo com essa manobra desesperada, ele não conseguiu, e ele conta com absoluto horror que eles viram aquela figura passar por dentro do caminhão, como se ela não tivesse corpo físico. Em seguida, o caminhão tombou e o amigo dele, o que estava tentando conquistar a filha daquela bruxa, teve o seu corpo esmagado pelo peso da cabine e perdeu a vida ali mesmo. Meu pai e mais o outro trabalhador se feriram e meu pai precisou passar por várias cirurgias após quebrar as 2 pernas e mais algumas costelas. Ele diz que aquele papel misterioso que caiu nas costas do amigo dele era uma mensagem ou um aviso repreendendo aquele trabalhador por ter se envolvido com pessoas perigosas, alertando-o sobre a necessidade de tomar cuidado em suas viagens de trabalho no campo. Mas, como naquele pedaço de papel só havia símbolos estranhos, ninguém compreendeu a mensagem. Aqui eu me despeço, deixando um grande abraço a todos os ouvintes e desejando a todos uma ótima noite.